Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora vocês vão estar ouvindo esse podcast. É o primeiro podcast que a gente está gravando e ao longo do tempo, não sei com qual periodicidade, nós vamos procurar nos encontrar para debater alguns assuntos que estão rolando por aí. Em primeiro lugar, eu sou Ricardo, um dos fundadores e colunista do portal, e hoje a gente tem a companhia de mais uma galera do portal que vai se apresentando conforme for comentando sobre o assunto. Então, sem mais delongas, vamos lá que a pauta do dia é um pouco bombástica, né? Existem defesas de todos os lados, é a reforma do ensino médio. Então, eu acho que para começar esse assunto, nada melhor do que a pessoa mais gabaritada desse rolê aí, para dar uma ideia e a gente vai conversando sobre ele depois. Quem? Quem? Eu sou a Tati Morcelli, sou colunista de literatura e educação. E, de fato, essa coisa do ensino médio foi bombástica, né? Muita gente contra, algumas pessoas a favor, mas no fundo, eu acho que ninguém acabou lendo a MP, né? Essa medida provisória que passou há pouco tempo. Na verdade, existe uma tramitação desde 2010 no Congresso para fazer uma mudança do ensino médio. Bom, é dado que o nosso ensino médio, na verdade, toda a nossa rede de ensino público é muito complicada e o que acabou dando estopim para essa reforma acontecer foram alguns dados do IDEB, né, que deixaram claro que os nossos alunos de ensino médio têm uma precariedade de matemática muito grande e que os resultados do Enem, eles acabam mascarando determinados outros resultados da educação formal, porque o Enem, hoje, ele não é obrigatório e, de fato, as pessoas se preparam para fazer o Enem, né? Então, talvez um aluno não possa contar exatamente com tudo que sai da sala de aula para cair de cara no Enem. Junto com isso, o Enem também participa quem quer. Então, se você tem um aluno saindo de uma escola particular de alto padrão, você sabe que o cara está muito mais preparado para fazer aquilo do que o rapaz ou a menina que está naquela escola de ensino médio de bairro. Fiz algumas pesquisas, conversei com algumas pessoas, já tenho algumas ideias, na verdade tem uma base de comparação com o ensino médio canadense, né? Eu trabalho com educação canadense, acredito em educação canadense, e acho que o que eles fazem, na verdade o que eles fizeram, o que o Canadá fez em termos de chave de educação, foi muito significativo, tal qual a Finlândia fez e continua reformando, e tal qual a Rússia fez, e hoje tem também um dos índices mais altos no PISA, que é um exame internacional para poder medir como é que anda o ensino nos diversos estágios deles. Babi, você quer colocar alguma coisa do que você já pensou? Na verdade, eu sou Bárbara, sou colunista do Ponto de Vista, e talvez sobre cidades. Na verdade, eu tinha umas perguntas. Manda ver. Essa história de que foi implantado, quer dizer, não foi implantado, está sendo implantado através de medida provisória. Eu li que não é muito legal, porque aí você falou agora que está tramitando desde 2010. Então, é uma reforma, na verdade, né? Tinha todo um plano de lei. Vamos do começo, na verdade. O ensino médio, qual a gente conhece hoje, ele foi implementado em 1996, na gestão Fernando Henrique, pelo Paulo Renato, né, o então ministro da Educação, que não é educador, né? Os dois únicos ministros educadores que a gente teve foi Gustavo Buarque, que veio logo depois dele, e foi o ministro da Educação do governo Itamar Franco, né, que eu tenho o nome do ministro aqui, é o ministro... Vou achar.
Murílio de Avelar Ringel. Ele sim era educador. O resto, economista, administrador, inclusive o nosso ministro da Educação hoje é administrador de empresa. Nunca pisou numa sala de aula. Educação hoje é um negócio, né? Para a escola particular é um ótimo negócio. E, bom, enfim. E, então, em 1996, a educação ganhou uma lei orgânica, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9293/96, e ela mudou o ensino médio como ele existia. Então, até então, ele era conhecido como segundo grau, e você podia fazer o ensino médio comum, ou o ensino médio técnico, ou o ensino médio normal. O normal era o magistério, que era um pouco mais longo, né? A partir de 1996, o magistério é extinguido. Ele é extinto, não sei. Porque parte-se do princípio que, para trabalhar em educação, você tem que ser um professor formado por licenciatura nas áreas específicas, né? Matemática, ciências, letras, enfim. Ou então você tem licenciatura plena, que é a tal da faculdade de pedagogia, que é o que permite você trabalhar com educação infantil e até o quinto ano do ensino fundamental 1. E ela também, essa lei, também extinguiu o que a gente conhecia como ensino técnico, né? Então, a partir de 1996, quem ingressou no primeiro ano do médio em 1996 tinha que fazer o ensino médio comum num período e no contraperíodo fazer o ensino técnico. E isso veio vindo, houve algumas mudanças, porque de fato o ensino médio técnico fez muita diferença. Ele é um filhote da ditadura, sim, né? Porque as pessoas, para terem acesso ao ensino superior, mesmo na época da ditadura, já não era um negócio simples e não era uma coisa que se queria tanto, né? Porque as faculdades tinham pessoas infiltradas, enfim, era uma questão bastante complicada. Então, por que não você já ter um cara pronto para o mercado de trabalho sem precisar ir para a faculdade e discutir uma porção de coisas? As pessoas, à época, sentiram muito essa diferença. Então, essa lei foi mexida. Hoje existe ensino médio técnico, né? As pessoas podem fazer, da mesma forma que também podem fazer o normal, e aí todo mundo que quer ingressar na faculdade faz o Enem, a não ser que você tenha uma outra faculdade, por exemplo, como a USP, que tem o vestibular dela, que você não tem muito o que discutir com ele. E aí, nosso ensino médio sempre foi calamitoso, né? Por carga horária, por preparação dos professores, por interesse das pessoas, por infraestrutura do ensino público. Aliás, vale dizer que essa análise ela é preponderante para o ensino público, né? Porque o ensino privado acaba funcionando de muitas outras formas. Obviamente, ele tem que seguir essa lei de diretrizes de educação, mas a escola particular consegue dar conta de fazer isso de várias outras formas, porque a escola particular tem que ter o diferencial. Muitas escolas particulares são preocupadas, sim, com o desempenho delas no Enem, então elas fazem simulados e coisas assim, e o pessoal do ensino público está ali relegado ao próprio esforço, né? Na verdade, a gente vai pensar em meritocracia, que as pessoas gostam tanto de falar, o ensino público, ele é a visão clara disso, né? Que você quer, faz. Se você também não tá nem aí, você vai passando, ou vai repetindo, falha, abandona, fracassa, enfim. Então, o ensino médio, ele corre um risco sério de ser uma grande fábrica de desocupados, né? Porque o pessoal não passa, não vai e não continua. Bom, aí o que acontece? Viu-se que isso estava tudo muito complicado, colocou-se em pauta, né, desde 2010, uma reforma que tem muitas dessas ideias e desses princípios que essa medida provisória coloca, né? O nosso país é um país de medida provisória, né? O governo Fernando Henrique não deixa a gente mentir em momento nenhum sobre isso. Mas, como se precisava fazer uma coisa rápida, o pessoal ficou mexido. Eu, na verdade, não sei muito, não sei fazer bem essa análise do que exatamente tem por trás para botar isso de uma forma tão apressada, tão desesperada,
né? Porque o que a gente precisa é uma mudança de chave da educação. A gente precisa de fato de uma mudança profunda, que vai desde a educação infantil. Essa de, você acha que tudo bem, é necessário a medida, mas foi o que você falou, é apressada talvez, e você acha que a histeria, a galera toda desesperada e por causa ou você acha que é um passo necessário, que é tipo um primeiro passo? Então, eu acho que a gente só vai saber isso de verdade a hora que o negócio acontecer. De verdade, assim. Porque, de fato, as ideias não são todas ruins, porém, existem questões, por exemplo, de infraestrutura que precisam ser pensadas ontem. Senão, esse negócio não acontece. Por exemplo, uma das premissas dessa MP é colocar o ensino médio como período integral. E nem que seja um período integral como horário internacional de aulas, né? Que é, sei lá, das 8 ou das 9 da manhã até as 3h30, 4 horas da tarde. A pergunta é, se você já tem escolas que funcionam com um período da manhã, um período da tarde, um período noturno, para poder abarcar toda uma população discente, o que você vai fazer com todas essas pessoas? Se você vai ter período integral, aquela sala vai estar sendo usada em período integral, ou seja, e o contraperíodo? Para onde vai? Quer dizer, cadê a outra escola que vai abarcar esses outros alunos? Outra coisa, se o cara, né, por algum motivo socioeconômico, ele tem que trabalhar durante o dia, como é que ele vai fazer o ensino médio em período integral? Como é que ele vai cumprir essas 1.400 horas que são previstas? Aí diz, tudo bem, então vai ter um ensino médio noturno. Só que o ensino médio noturno, de acordo com essas mudanças, é para quem tem a partir de 18 anos. Né? Então, para você, em teoria, a ideia qual que é? Tirar o cara que tem 15, 16, 17 anos do noturno, ocupar ele o dia inteiro e aí oferecer para, de fato, quem já está trabalhando essa formação. Num país de primeiro mundo, isso é excelente, é isso mesmo. O problema é que aqui as pessoas têm que trabalhar, né? Às vezes o cara tem lá 17 anos, a mãe dele também trabalha, eles vivem numa situação social de risco, e aí? Assim como é feito, pode fazer com que muitas pessoas deixem de estudar por necessidade de trabalho. Uma vez que o ensino médio não é obrigatório, né? Quer dizer, o Estado, ele tem que garantir o ensino fundamental, todo o ciclo do ensino fundamental. Então, a educação infantil, ela não é obrigatória, e deveria, né? No Canadá, ela é obrigatória a partir dos 4 anos de idade, e o ensino médio também é obrigatório, embora também eles tenham uma questão lá no Canadá com pessoas que ainda não têm ensino médio, mas o ensino médio aqui ele não é obrigatório. Então, quem fez, bem, parabéns. Mas se você não fez, ok. Também, você tenta se virar aí. Agora, desculpa cortar. Desculpa. Foi mal. É só porque tá nesse universo. Tem a questão de... buscou-se fazer o suposto ajuste necessário no ensino médio. Uhum. Só que aí a gente entra naquela história. Mas o ensino, ele não tem base, ele não vem com base do ensino fundamental para, digamos que, determinar o que ele vai querer fazer no ensino técnico. Eu acho que assim, a base do ensino fundamental também não é boa. E como que a gente resolve essa equação, tipo de, beleza, vamos atender o ensino médio, porém a gente tem um problema muito maior do outro lado, que é o ensino fundamental, as primeiras bases. Mas então vamos pro ensino fundamental primeiro. Mas a gente esquece todo mundo. É tipo, vamos tentar ir pelo menos pior, vamos tentar, tipo, pelo suposto pelo maior, onde está mais emergente a coisa, porque isso que eu sei que é necessário, mas isso que eu queria tentar também, acho que é interessante a gente discutir, é o caminho certo ou não tem como saber? Então, não é. Não é, porque na verdade você está paliando um sintoma. Né? Você está fazendo você está pegando os números do Enem, ou você está pegando os números do PISA e está tentando dar
uma polida aí, né? Jogar um açúcar em cima. Não tem jeito. Educação, ela começa na educação infantil. E aí ela vai progredindo. O nosso ensino fundamental também ele é triste. Triste, tanto por infraestrutura, quanto por currículo, quanto por salário de professor, quanto por carga horária, por um monte de coisa. Sabe, a quantidade, por exemplo, de professores que trabalham no ensino fundamental 1, que pegam licenças e licenças, ou que têm problemas de saúde é imensa. Você tem salas de 40 alunos para dar conta de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, artes, educação física. É uma loucura. E aí, de fato, você não garante uma porção de coisas. Em teoria, um aluno, de acordo com os PCNs, né, que são os parâmetros curriculares nacionais que regem o ensino fundamental, um aluno tem que estar formado lendo e escrevendo até o 2º ano, até os 8 anos de idade. Só que se você tem 40 alunos na sala, sozinha, vai passar em branco. Alguém vai escapar. Criança aprende? Aprende. Aprende ao mesmo tempo? Não aprende ao mesmo tempo. Porém, se você deixar o cara escapar no final da educação infantil e deixar o cara escapar no 1º ano, deixar o cara escapar no 2º e no 3º, no 4º, na hora que ele for para o 6º ano, que ele vai ter uma variedade de professores, pelo menos, sei lá, disciplinas obrigatórias, que ele vai ter que ler, interpretar, o cara vai falhar, ele não vai ter sucesso, ele vai sair do sistema escolar. Mas aí, se quando a gente for no 9º ano, vai ser no 1º médio. Fora que você deixa o cara na mão até o ensino médio, ele chega no ensino médio e fala, vem cá, meu filho, que eu vou te ensinar tudo de uma vez só. Ou então, não, melhor. Um negócio que eu tô achando absurdo. Vamos deixar você escolher o que você gosta. Exatamente. Não tem condição de saber o que ele gosta, o que aptidão que ele tem. Eu acho Você que Até porque não foi preparado, né? teve chance de ser apresentado, né, pro cara. Pois é. E aí querem tirar matérias como artes disso, querem tirar filosofia e antropologia e sociologia. E aí você ouve uma galera dizendo, não, mas a gente tem que ter o SPB. Oi! Tem que ter empreendedorismo. Não fala assim de empreendedorismo. Não, mas assim, você pensa, pra que ter empreendedorismo? Se o cara não sabe fazer conta. Porra, se o cara não sabe fazer uma conta, Eu acho que exatamente. assim, eu super concordo em todos esses argumentos. Eu acho que a questão do empreendedorismo, ela é importante, ela é interessante, mas não sei se é o momento exato de se implantar isso agora. Eu acho que uma visão... Todo um conjunto, né? Sim, uma visão empreendedora, eu acho que ela é bom para todo mundo, independente se você vai ser um empreendedor ou não. Não, é tipo como a filosofia, Exatamente. mas você vai ser filósofo. Sim. Exatamente. Talvez não seja o momento de se aplicar isso agora, mas eu acho importante, não sei em qual momento. Eu acho que isso daí é muito coisa, sabe? Problemas de primeiro mundo. A gente não tá ainda, sabe? Mas a questão, né? Eu também acho que ao mesmo tempo a gente vem adiando demais qualquer possibilidade de tentar uma mudança. Na Coreia do Sul, isso foi muito bem sucedido e foi um processo que levou vários anos e várias gestões, não foi uma só que resolveram. Então, tentar dar uma chance, mesmo que tenha alguns tropeços iniciais, mas que se ensaie uma mudança, para no começo você perceber que o negócio está, precisa mexer aqui, precisa mexer ali, precisa fazer... Ou também a questão de que não é um tipo de coisa que você passa experiências, uma vez que você está brincando com vidas e futuros ali. Então, assim, é uma coisa complicada, mas do jeito que tá, a gente sabe que não tá legal. Então... eu acho que essa lance de vidas em futuro, não. Eu acho que isso daí já cai como estatística. Não, mas eu digo assim, a nossa preocupação, não tô nem falando que é a preocupação deles. Ah, sim. tá. Mas assim, também a gente não pode se dar o luxo de tentar fazer uma mudança sem saber direito se o resultado vai ser satisfatório ou não, porque aí já vão ser perdidos anos e pessoas que
que entraram nesse ciclo falho. Então, mas o que fazer, né? Alguma coisa precisa fazer também, não dá pra ficar de ficar. Tipo, cagar já tá cagado. Então, cagado. É uma realidade. No fundo, essa reforma do ensino médio é exatamente isso. O que é um peido para quem tá cagado? Exatamente, sabe? E acho que é super válido, é a mesma coisa que aconteceu aqui na questão da velocidade, das tal. No começo foi puta, que choque, meu, porra, hoje em dia ainda é, mas é um pouco menos. Mas então, mas a diferença que eu acho principal, citando esse exemplo que você deu, é que quando eles mexeram nas velocidades das avenidas aqui de São Paulo, já tinha um estudo, eles já sabiam que aquilo ia impactar de forma positiva. Esse da educação, eles têm essa garantia de que essa mudança vai gerar... De lá de fora, só que tudo em país de primeiro mundo, que foi o que a Pi falou. Aliás, o que a Tati falou. Eu acho o seguinte, exemplo de como as coisas funcionam, a gente tem muitos, e ainda você pode correr para que lado você quiser. Você pode ter uma educação mais formal como a russa, ou você pode ter uma educação mais progressista como a finlandesa, você pode ter uma educação que mistura as duas coisas como a canadense. Isso tudo é comprovado que funciona. A questão é que a gestão feita pelo governo em termos de como, por exemplo, no Canadá as províncias se organizam, é muito diferente de como os estados se organizam hoje. Mas a gente tem gente roubando dinheiro de merenda de criança, imagina para construir escola, formar professor, fazer concurso, dar emprego, dar condição, pagar um salário decente para o professor não ter que de fato dar as 40 horas por semana, sabe? O ideal é que você tivesse como uma jornada de ensino superior, que é o professor tá 20 horas em sala de aula e nas horas da semana ele estava lendo, sabe, material, preparando coisa. E também tá, só te fazendo um paralelo, eu ouvi também falarem, tal, notícia, que isso também, como pode ser posto isso se nem os professores têm base? Pois é, e aí? Pois é. E aí, olha só que coisa interessante, né? Porque, em teoria, para você dar aula no ensino médio, você tem que ser formado na sua área, matemática, letras, inglês, que seja, e ter licenciatura, né? Hoje, com essa MP, em teoria, você pode ter uma pessoa de notório saber para dar determinadas aulas. Então, um cara, sei lá, que trabalhou a vida inteira com matemática financeira, mas que não necessariamente é formado em matemática e não tem licenciatura em matemática, ou que é um bacharel, mas não tem licenciatura, poderia dar aula. E esse é um negócio complicado de vários lados, assim. Porque já a formação em licenciatura não oferece para o futuro professor todas as ferramentas que ele precisa. Talvez nenhuma formação de fato ofereça. A questão é que se você tem um cara que já não tem noção de sala de aula, é capaz do cara achar bonito deixar de recuperação, ou repetir, ou segurar o cara num conselho e coisa parecida, entendeu? Você não pode oferecer para um cara que está no ensino médio, que está num momento super sensível da vida dele, uma pessoa que não tem o mínimo de preparo pedagógico. Simples assim. Outra coisa que eu acho que é interessante desse assunto todo aí, eu vi que, eu não sei se eu estou certo, se eu li certo, português e matemática são matérias obrigatórias e todas as outras foram divididas em ciências humanas, ciências exatas, e meio que fica por opção do aluno quais as matérias que ele vai fazer. Quando a gente
mais ou menos, na verdade. Tá, eu vou só. Aí eu te pergunto e você, qualquer coisa, me corrige. Tá bom. Quando você fala, dá a ideia de optativo, então, por exemplo, eu muito li e em certo modo concordo quando você tira toda essa carga, essas matérias mais, digamos, como filosofia e história, você meio que faz com que a galera, uma chance maior de criar mais massa de manobra. Porém, quando você tem lá, eu tenho história e eu tenho essa matéria como optativa, eu estou colocando dentro da sala de aula pessoas que realmente têm interesse em aprender sobre aquilo. Porque massa de manobra, no meu ponto de vista, por massa de manobra, hoje uma sala de história, do jeito que ela é hoje, ela é tão massa de manobra quanto se ela não existisse. Então, o fato de você dar a opção, mesmo talvez não sendo a melhor das opções, pois o cara não está preparado para decidir o que é certo ou errado para ele, mas o fato de ele ir por livre e espontânea vontade não faz ele, já não torna essa sala de aula um pouco diferente, um pouco, digamos que com maior índice de qualidade? Então, olha só, várias coisas aí. A primeira é que essa reforma curricular, ela cria um núcleo comum de matemática, língua portuguesa e inglês. Então, isso vai ter sempre. As matérias optativas são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e educação profissionalizante. Isso aí só vai acontecer no terceiro ano. Então, no primeiro e segundo ano, o cara continua com o núcleo comum, vai continuar estudando história, geografia, química, física, biologia, tudo igual. Tá. Então, ele só vai poder escolher essas matérias que de fato têm interesse no terceiro ano. Tanto que se um aluno fizer, por exemplo, optar por ciências da natureza e terminar o ano e achar que não era bem aquilo, ele pode refazer o terceiro ano com ênfase em linguagens, por exemplo. Ô, Pi, só te cortando. E como ficaria na questão, então, dos tais vestibulares? Então, isso é interessante também. O que o governo federal pretende é que o Enem seja obrigatório para todos os alunos do ensino médio e que essa nota passe a valer durante 3 anos. Então, só vai de fato ter vestibular universidades que resistam a aceitar essa nota de alguma forma. Tá, mas isso, assim, tem um, sei lá, X escolheu no terceiro ano optar por tais matérias. Daí ele passou de ano e tal, e ele foi fazer o vestibular. Ele não vai ficar prejudicado nas supostas matérias que ele não fez, ou não? Em teoria, existe uma reformulação do Enem também prevista para poder abarcar essas áreas. E quanto aos vestibulares que são independentes, tem também uma questão do cara correr atrás. Além do que, se você está prestando, por exemplo, um vestibular para letras, por exemplo, que a faculdade peso muito maior que a prova de matemática. Tá. Então vai ser equivalente Tá. Deveria. Sim. No mundo teria. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles fazem no final do ano um negócio chamado SATs. São os exames nacionais que abarcam língua, matemática e ciências da natureza, se eu não me engano. E eles têm uma pontuação e eles carregam essa pontuação para o resto da vida, eles apresentam essa pontuação para as faculdades que eles gostariam de estudar, e aí as faculdades aceitam ou não. Na verdade, ênfase nenhuma que você fez de optativo no ensino médio que te deixa mais favorável ou mais simpático a ingressar em determinada instituição. Lascou, né? E pior é que o pessoal lá já também acha que esse sistema é bem defasado. Por exemplo, no Canadá eles também têm um exame como esse, mas o ingresso no ensino superior não necessariamente
é como nos Estados Unidos, que você ou você estuda numa grande faculdade particular, ou você faz aqueles cursos menores que eles chamam de community college. Eles têm algumas coisas parecidas com as nossas faculdades particulares e com as nossas faculdades públicas. Então, na verdade, é como se as duas coisas se encontrassem. O governo canadense é pesado na especialização da cidadãos, né? Então, eles de fato querem que o canadense ou que o imigrante ele faça ensino superior. Outro exemplo curioso, por exemplo, é o da Argentina, né? A Argentina tem uma chave de educação na América Latina que é muito, muito estudada, né? Ela tem alguns pontos de excelência também, educação pública argentina. E todas as universidades argentinas são públicas, todo mundo tem acesso. A não ser que de fato você queira fazer alguma faculdade particular, você tem acesso. Eu tenho uma dúvida. Como é que, por exemplo, a nota o que ele cursou no ensino médio implica na decisão, teoricamente, do que ele quer cursar na faculdade, na universidade. E quando a pessoa quiser trocar, por exemplo, vou dar o meu exemplo de vida. Eu fiz um técnico em biológicas e hoje eu sou arquiteta, mudei de ideia. Aí dificulta a minha vida nesse caso. Então, em teoria, você poderia fazer o terceiro médio de novo, voltada, no teu caso, talvez para linguagens, ou vai na sorte, amiga. Impede, porque vai dificultar a minha vida horrores para entrar, né? Sim, mas nada impede, porque no fundo, ainda do primeiro e no segundo anos do ensino médio, você vai ter um núcleo comum de disciplinas. Entendi. Vou cursar o ensino médio de novo, sim. Uhum. Doida? Uma vez graduada, tá bom. Tá ótimo. Olha, meus caros, a gente já está chegando a 35 minutos, o nosso tempo estipulado é de 40. Eu acho que a gente podia entrar nas considerações finais desse primeiro podcast. O que vocês acham? Vamos lá. Acho bom. Bom, Então aqui Pietra e Tati. E Tati e Pietra. exatamente, não temos duas pessoas, é uma única pessoa. Pode chamar de coisinha. Bom, vamos lá, comecem aí. Eu me assusto um pouco com essa história de reforma do ensino médio, justamente com essa questão da massa de manobra, porque tem aquele ar de a população fique para trás. É isso que me assusta nesse plano aí, tirando as matérias de humanidade. O que me assusta, na verdade, é pegar o negócio e nivelar por baixo. No sentido, assim, concordo que precisa começar por algum lugar e que se o ensino médio foi o escolhido, vamos mudar para ver no que dá. O que me incomoda é o cara que está lá no ensino médio falar: ai, mas eu não gosto de matemática e eu me desinteresso. Colega, você vai trabalhar e na tua vida você vai fazer um monte de coisa que você não gosta, você vai lidar com um monte de coisa desinteressante. Então, meu bem, acostume-se. Não adianta ficar de mimimi agora ou em qualquer ponto da tua educação, porque não é exatamente a tua educação que vai definir como a tua carreira vai andar. Um professor só sabe o que é realidade de sala de aula uma vez que ele está lá dentro. Aposto que um arquiteto só sabe o que é realidade do trabalho dele quando ele está na obra. E assim, e para qualquer profissão. Então não é, vamos passar a mão na cabeça deles e deixar eles fazerem o que eles quiserem, porque a gente já sabe, e deixar o adolescente fazer o que dá certo, e vai resolver o problema do core do ensino médio, entendeu? Tem que estudar, ué. Faz parte do currículo. E outra, você vai entrar na faculdade sem um mínimo de conhecimento geral, de cultura, sem entendimento. Pô, faculdade de pedagogia teve 3 anos de estatística. Eu fazer o quê sem matemática? Enfim.
Bom, minhas considerações finais, primeiro eu vou fazer algo que eu não fiz, que foi me apresentar, então vou me apresentar nas considerações finais. Eu sou Bruno Auriema, colunista de games e HQ. E assim, a minha questão é, eu quero que haja mudanças e quero que tentem. A questão é só aquela que foi levantada aqui, né? Será que esse é o ponto ideal para se começar a mudança? Talvez não seria melhor a gente começar a mudança com relação à base que os professores atualmente têm? Então, talvez preparar melhores professores, com melhores salários, uma classe de professores mais forte, e depois também, talvez, com a mental. Não sei, acho que o que eu tenho de impressão é que estão querendo construir um edifício, mas estão querendo começar pelo segundo andar. Estão esquecendo, né? Não sei. Então eu não sei o que vai acontecer, na verdade. Acho que mudanças têm que acontecer, mas é o que ela mesma falou. A gente só vai saber se vai dar certo depois que começar. E aí esse é o perigo, né? Porque pode ser tarde demais. E é isso. E acho que as minhas considerações finais, todo mundo falou um pouquinho. E eu acho que é isso. Eu acho que tem que, ao mesmo tempo que assusta, eu acho que, de certa forma, anima. Porque é uma mudança. Assim, pode ser pro mal, mas o que é um peido para quem está cagado. Essa é a sua conclusão. Exatamente. Pois é. Eu acho que... Eu também concordo que a gente tá no se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Também acho que o que tá hoje precisa fazer alguma coisa. A gente tem que dar um passo. Infelizmente, eu também acho que a gente não tem muita informação para saber qual que é o primeiro passo ideal. Porque se a gente pega concordo, vamos para o começo da educação infantil, trabalha lá, mas a gente esquece toda uma geração. Então, eu como um simples observador de tudo, não sou nenhum profissional de educação, não tenho bagagem para dizer se está certo ou se está errado, mas eu acredito que é o que nos resta, vamos tentar. E é isso, eu acho que ficamos por aqui, nesse primeiro hangout meio bagunçado, e desculpe por qualquer tremedeira, estamos na internet e o sinal falha. Então, mas eu acredito que dá para todo mundo entender, e quem gostou, comenta, compartilha, nos dê sugestões, novos hangouts vão aparecer e novos projetos também vêm por aí. Eu acho que é isso. Surpresa, né? Mas os próximos a gente vai dar uma divulgada, inclusive horário e temas também. Exatamente. Vamos tentar também segmentar, não só ficar nessas pautas bombas, como diria o Congresso, mas coisas mais divertidas, a lá cinema, a lá cidades, enfim, coisas legais vão surgir aí. É isso? Vai. Tchau, gente. Falou, gente. Até. Falou!